Oi, gente, bom dia. Tô começando agora uma live, uma live que eu acho que é muito especial, como todas, mas assim, esses assuntos da cura com o yoga, eu acho que são realmente o que faz o yoga ser tão especial nessa prática. E hoje a gente vai conversar com a Simone Corodi, ela é de São Paulo e ela tem uma jornada muito linda de autocura com yoga. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as ferramentas do yoga para autocura, para autoconhecimento e para autonomia emocional, ansiedade, que são tão importantes, né? E eu acho que afeta muito as mulheres. Então, eu vou convidar aqui a Simone para a gente começar. Oi, amada. Olá! Bom dia. Ih, deu uma travadinha aqui no teu vídeo. Será que é aqui em casa? Voltou? Sim. Voltou, voltou. E aí, Flor? Bom dia, tudo bem, Caína? Obrigada por essa oportunidade de estar aqui. Imagina, eu que agradeço. Acho tão lindo a gente poder falar sobre isso e poder trazer para as pessoas como o yoga é muito mais do que uma prática física, né? Do que um movimento, assim. E eu acho que isso aqui eu acho tão especial e me conquistou no yoga. E é bom a gente poder falar sobre isso e levar isso para as pessoas, né? Tem muito desentendimento, né, em relação ao yoga, o que que é a prática do yoga. E como você disse, a maioria das pessoas acha que realmente a prática do yoga é aquilo que a gente faz na sua aula com o professor, no tapetinho, né? E o yoga vai É. muito além disso. É muito especial a gente poder compartilhar isso para expandir a consciência das pessoas, para que elas possam usar a ferramenta do yoga em vários níveis, em várias fases da vida delas. Sim. Se eu queria para a gente começar a falar, que tu falasse um pouquinho da tua jornada, que é tão linda, que tem tudo a ver com isso que a gente está trazendo, né? Claro. A minha jornada com o yoga começou em 2012, tá? Já tem 10 anos e começou com uma prática pessoal, tá? Eu não comecei já no yoga querendo e achando que eu ia ser instrutora de yoga, tá? Eu comecei no yoga por conta de um transtorno de ansiedade. Então, conforme eu fui buscando o meu caminho, as ajudas que eu precisava naquele momento, né, com médicos, terapeuta, psiquiatra, eu também fui para o caminho do autoconhecimento, alguns tratamentos holísticos mais naturais. Eu Sim, sempre tive, né, um pouco essa pegada mais natural, então eu acreditei desde o começo que a cura está dentro da gente, né? Grande parte da cura, sim. eu acho que está dentro da gente. Então, eu comecei a praticar o yoga em 2012 por conta de transtorno de ansiedade. E eu comecei a ver que logo ali já começou a acontecer transformações, né? Mudanças na minha vida. Porque, Só uma além do. pergunta aqui, quem te indicou o yoga? Porque é uma coisa que às vezes um médico, alguém que te fala algo tão sério, né? Uhum. Normalmente quer dar remédio, quer, né? Não te É, passa a buscar esse caminho, assim. Então, o caminho eu busquei por conta própria, Caína. Ninguém me indicou, muito menos o médico, né? Sim, Da alopatia, porque a maioria deles não acredita nesse caminho mais holístico e natural, né? Então, sempre tive uma força muito grande dentro de mim de acreditar que a cura está dentro da gente, né? No autoconhecimento. Então, eu, por mim mesma, eu busquei a prática do yoga e já nas primeiras vezes eu vi uma transformação. E acho importante eu mencionar isso desde já, é que para cada pessoa é diferente, tá? sim. Quando você busca a prática do yoga, eu vejo muitos
feedbacks falando para mim, olha, eu busquei a prática de yoga num momento da minha vida, mas eu não me identifiquei, tá? E isso acontece por alguns motivos. Ou porque não é um momento para aquela pessoa, ela não está com o desapego e abertura o suficiente para praticar, né, a filosofia do yoga, ou não se compatibilizou com o professor ou a professora, que isso também é muito importante, né? Então eu, desde o primeiro momento, me identifiquei muito com o meu professor na época e isso me ajudou bastante. Então, o meu primeiro conselho, desde já, se você já tentou a prática do yoga antes e não se compatibilizou, tenta novamente, se você sentir, tá? Porque pode ser diferente, não é? Ótimo, muito. Eu também eu comecei, a primeira vez que eu fiz yoga, sei lá, acho que eu tinha 20 anos. E foi uma coisa que eu fazia e não tinha essa profundidade, né? E aí quando eu fui fazer também, por outras situações, já mais madura, foi um caminho que realmente para mim foi muito transformador. Foi um divisor de águas, assim. E eu É, concordo plenamente contigo, que tem um momento da vida e tem as pessoas que a gente está, se sentir seguro no ambiente, né? Se permitir estar naquele momento. Porque também tem muito, eu lembro das pessoas terem vergonha às vezes, né? De estar começando, porque é um lugar de silêncio, é um lugar de olhar para si. As aulas de yoga, tu não fica não é uma academia, né? E aí as pessoas às vezes é, se sentem assim, chegam, se sentem constrangidas e na verdade tem que se sentir livre porque tá todo mundo igual, né? Tá todo é mundo ali exatamente, naquele momento, naquele exatamente, lugar. exatamente aí que nesse momento que você menciona que eu consigo trazer aquilo que eu falei, né? A pessoa precisa estar no momento certo, na hora certa, no lugar certo com a pessoa certa, porque a prática do yoga é o momento de você olhar para si, né? É um lugar silencioso, é um lugar que você vai se tirar, né? Te tirar da sua zona de conforto. Então, é difícil, pode ser desafiador dependendo da fase que você está, né? E quando eu comecei na minha prática do yoga, eu falo para você que eu já vi transformação desde as primeiras aulas por dois motivos. Primeiro, porque como eu estava passando por um transtorno de ansiedade e também crises de pânico, quando eu comecei a praticar o yoga, dentro daquela aula eu fazia às 9 horas da noite, das 9 às 10, né? Ah, Dentro daquela aula era o momento que eu conseguia me sentir tranquila e eu conseguia dormir bem depois, nos dias que eu fazia aula. Nos outros dias eu tinha dificuldade. Então eu senti a primeira transformação positiva ali. Porém, como você mencionou, né, a prática do yoga, dependendo do lugar que você faz e com quem você faz, tem níveis de introspecção e dependendo da aula que você faz, é um nível de introspecção muito grande. Então, naquele momento, para mim, a parte final da prática, que era o Shavasana, que para muitas pessoas é um momento de relaxamento, tranquilidade, nossa, agora eu vou descansar um pouquinho, para mim era o mais difícil. Eu não tinha capacidade de deitar numa sala escura com pessoas desconhecidas em volta e fechar os olhos, porque me dava gatilhos de crises sim. de pânico. Então, uma postura que para muitas pessoas é a mais fácil, para mim no começo era mais difícil. Então, eu senti ali outro tipo de transformação, né? Eu estava vendo ali, opa, é aqui que eu preciso trabalhar. Se eu não consigo silenciar minha mente e ficar comigo, é aqui que eu preciso trabalhar. Nossa, que linda essa tua jornada, sim. E que legal tu conseguir falar sobre isso. Eu também vivi isso. Mas não procurei yoga, não foi isso que me levou pro yoga. Mas eu também tive crise de ansiedade, tive crise de pânico. E só lembrando agora, eu lembro o que aconteceu, minhas amigas até brincam, hoje em dia a gente brinca sobre isso. Mas a gente estava uma vez no Rio e lá é cheio de túneis, né? E eu não conseguia entrar num túnel. Olha, né? Eu tinha que tomar Dramin, coisas para conseguir. Como é que tu vive assim? E hoje do yoga, uma coisa que eu acho que o yoga me trouxe também de consequência é porque quando tu sente qualquer desconforto emocional, a gente consegue perceber ele antes, né? Porque a gente está mais em contato. E aí aquilo ali começa a vir e tu pensa, não, não, alguma coisa tá
não tá bem, tá me tirando da base, tá mexendo comigo, e aí a gente consegue, pelo menos, enxergar. Isso já é tanto, né? Isso Enxergar já é. e poder fazer um movimento pra gente não ir mais para aquele caminho, né? Não cair naquele buraco de novo. Você sabe que eu tenho um sonho que todo mundo consiga entender isso, Caína, porque eu sempre falo para as minhas alunas que elas percebem e entendem o que que é a prática do yoga quando elas conseguem sair daqui, né, do tapetinho da aula comigo e aplicar qualquer um dos conceitos na rotina, no dia a dia delas. Então, isso que você traz para mim, né, de agora eu não é que eu deixei de ter, né, a crise de ansiedade ou os momentos de instabilidade emocional, não. Agora você tem autoconsciência, né? Você tem uma percepção, uma observação de si mesma que você consegue identificar aquela emoção, não se assustar com aquilo de uma forma que te traga uma crise de ansiedade ou então uma crise de pânico. Então É. esse é um primeiro passo maravilhoso para a pessoa experienciar, virar uma chavinha e entender a quantidade de ferramenta e o poder, a mágica que o yoga tem de transformar a vida das pessoas, tá? Porque não é, eu vou praticar yoga e, puf, não passe de mágica, eu vou ficar bem e tudo vai ficar tranquilo na minha vida. Não. O yoga, pelo contrário, ele primeiro te sacode, né? Te coloca de frente com você mesmo, ele te dá ferramentas, te proporciona aquele espaço, aquele ambiente, aquele momento seguro para você começar a se observar e se entender quando você precisar daquelas ferramentas, você utilizá-las. Não, é bem assim. E eu vejo que algumas pessoas acham, quem faz yoga então vai ser sempre super zen, super tranquilo. E não é assim, né? A pessoa continua com a sua personalidade, tu não vai deixar de ser, se a pessoa adora ser, sei lá, eu mais enérgica, ninguém vai deixar de ser nada. A gente só vai ter esse autoconhecimento e esse domínio maior. Eu não digo que ele não é total, como tu acabou de falar, mas é um domínio um pouquinho maior das emoções, da gente não ser tão reativo e ser mais ativo, né, no que a gente tá, nos caminhos que a gente tá escolhendo, assim. E é um caminho que leva tempo, tá? Precisa de consistência e são fases, como tudo na vida, Karina. Eu acredito muito que quanto mais a gente se aproximar de como a natureza funciona, mais a gente aceita e vive em harmonia com a gente mesmo, tá? Então, tem momentos que eu não tenho ansiedade, tem momentos que eu tenho, né? É engraçado você mencionar a questão do túnel. Para mim, nos anos que eu tive transtorno de ansiedade e crise de pânico, eu não conseguia sair de casa, dirigir e estar sozinha. Muito menos entrar num túnel, tá? Hoje, depois de anos, né, fazendo inúmeros tratamentos e optando por caminhos mais naturais e de autoconhecimento, em alguns momentos eu tenho muita dificuldade de dirigir sozinha e entrar em túneis. Olha que engraçado. Mesmo eu praticando yoga há 10 anos, mesmo eu ensinando as pessoas a ultrapassarem essas dificuldades, tá? Mas são fases da vida. Eu tenho essa consciência e o que eu faço com isso? Eu levo as ferramentas do yoga comigo para aquele momento de dificuldade. Então, durante o túnel, eu faço a minha respiração consciente, a minha respiração polarizada, eu faço uma meditação, sabe? Eu aumento a minha consciência para o meu corpo, né? Para o espaço que está à minha volta, o que me faz mal naquele momento, naquele instante. Então, eu trago a consciência para aquilo e eu tiro o monstro, né? A não consciência, a não atenção, que aí a gente começa a afastar o medo. É bem assim. E é uma coisa que eu percebo nesses momentos, que eu também, é igual, vem os momentos, mas é aquela percepção de milésimos de segundo antes tipo, de tudo correr para aquele caminho, digamos assim, automático que o cérebro criou em algum momento, a gente desvia e, como tu disse, né, traz a consciência para o real, para o corpo, para a vida, para o instante e não deixa seguir. E o que eu sinto é bem isso, é um caminho que, se a gente consegue ter essa percepção, e nem sempre a gente vai conseguir, mas a gente busca isso,
É como se fosse Ai, me faltou o nome agora da água quando corre, assim, que tu só fecha aquele lugar. E aí tu não deixa ela ir mais para aquele caminho que era um caminho que Redireciona. redireciona, exatamente. E é E isso, Karina, que a gente faz na prática do yoga, né? A gente começou a live falando sobre o que é o yoga, né? Desmistificar as aulas de yoga. A aula de yoga não é a gente somente com o professor fazer posturas com o corpo, né? Em cima do tapetinho. O porquê que a gente faz isso? A gente faz isso para redirecionar os nossos pensamentos para onde a gente quer, tá? Então, eu estou todo instante trazendo, puxando a atenção do aluno repetidamente para a mão, para o corpo, para a respiração, para a postura, para a expansão. Por quê? Porque eu quero que ele saia da mente dele, porque é automático, né? A gente fica nos nossos pensamentos, ou lá no passado, ou projetando o futuro, ou falando, eu tenho tarefas, eu tenho isso, prazos, trabalho, e a gente não sai daqui. Então, quanto mais a gente redireciona para o agora, mais a gente consegue afastar as nossas inseguranças e o desconhecimento de nós mesmos. É verdade, é tão profundo isso, né? E é simples, mas não é fácil. É aquela coisa muito simples, mas não é fácil. Mas não é fácil. E isso que é muito legal de ter falado esse caminho, né? Do porquê da aula, do porquê da prática, do porquê da respiração, junto com as posturas, né? Porque é bem isso, a gente vai quebrando pilotos automáticos do cérebro, tirando ele daquele do ambiente comum, né? Daquele conforto, indo para um desconforto de presença, né? De olhar, botar a mão de formas diferentes, olhar para partes do teu corpo, né? Eu lembro que isso no início das aulas, quando eu comecei a praticar, era até isso que eu pensei, nossa, eu acho que eu nunca dei atenção para essa parte, eu nunca me coloquei no olhar de perceber o meu corpo nessas posturas de torção, nessas, né, e todas as posturas, na verdade, porque não são coisas que a gente pratica no dia a dia, assim. No dia a dia. E é isso que tira a sua atenção da sua mente, né? Seja a sua mente com pensamentos repetitivos, ou acelerados, ou negativos, é essa autopercepção que vai tirar você da mente e vai, como você disse, sair do automático, né? É cientificamente comprovado que o nosso cérebro, ele automaticamente vai mandar você fazer a escolha que te deixe sempre no conforto, tá? Então é óbvio que é muito mais confortável você não olhar para você não se observar, você não fazer uma prática de yoga, você não fazer um hobby novo. É muito mais fácil você simplesmente não fazer nada, não se confrontar, né? Não tentar entender suas emoções. Então, mas a gente tem que fugir disso, né? Porque quanto mais a gente fica na nossa bolha, mais desconhecimento a gente tem, e o desconhecimento, ele causa insegurança, medos, fobias. Então, a gente precisa, de fato, sair do automático, né? E o porquê, né? Você estava falando dos porquês, o porquê que eu saí da minha prática pessoal do yoga e fui para a prática profissional. Foi num momento de pandemia que a gente se viu num momento difícil, de dificuldade planetária, né? Um momento diferente para todo mundo em casa, e as minhas pessoas próximas de mim, né? Sabendo que eu já tinha uma prática pessoal do yoga, que eu já tinha algumas ferramentas, não só de posturas, mas como de respiração e meditação, Sim. Começaram a vir até mim me pedindo, vamos fazer um alongamento comigo, me ajuda uma técnica respiratória, vamos fazer uma meditação, posso fazer uma aula de yoga com você e tal. E aí eu comecei a ver muito latente essa necessidade e o desespero das pessoas à minha volta de precisar sair da mente, né, ter um acalento para o coração, porque a insegurança, o medo era tão grande naquele momento de pandemia. E eu não digo insegurança e medo em relação ao vírus, né, em relação ao Covid, mas em relação a mudar, né, porque uma estrutura toda planetária estava mudando. Você não mais ir para o trabalho, você ter que ter novas atitudes higiênicas, você não poder cumprimentar pessoas, não poder encontrar pessoas. Então foi um conjunto de mudanças muito grande na dinâmica no dia a dia das pessoas.
Então, começou a acumular ansiedade, medo, insegurança, e as pessoas não sabem lidar com isso. Eu também, muitas vezes, não sei, né? Mas a gente Sim, a gente está sempre aprendendo, né? Se não é uma coisa. Tudo é cada dia a é gente tem para alguma sempre. coisa. É, exatamente, é para sempre. É para É sempre. para sempre. E elas não sabiam o que fazer com aquilo, né? Estar em casa fazendo nada, né? Sim, Então, eu decidi começar um projeto de aulas, né, com valor simbólico para as pessoas, minhas amigas, né, as pessoas que estavam próximas de mim perguntando, mesmo porque eu tinha sido demitida também por conta da pandemia. Então, eu sim, ajudava elas me ajudavam, cada um no que estava sim. precisando ali, né? E a procura começou a ser tão grande que eu, no começo da minha prática de yoga pessoal, eu já sabia que eu ia trabalhar com a cura, a transformação de alguma forma, mas eu achei que fosse lá nos meus 50, 60 anos, depois que eu me aposentasse, né? Mas eu falei, por que não agora, né? É, Então eu mergulhei de cabeça, fiz o meu curso de formação internacional e desde então eu venho dando aulas. que massa. Meu Deus, que linda. Eu conversei com a Lívia Madeiro, e também foi bem na pandemia, essa coisa de sentir necessidade das pessoas próximas. E eu acho que é muito legal isso, porque tu vê que a pessoa está precisando e ela tem a confiança já. E isso gera uma facilidade até da pessoa se entregar para a prática, se entregar para a presença, se entregar para tudo, né? Porque é uma pessoa que ela já confia. E aí isso acaba criando um elo muito mais especial, né? No É caminho. exato. Se entregar para a insegurança e para o medo dela, né? Porque, como eu te falei, por exemplo, para mim, né, eu tive muita insegurança no momento final da prática do yoga, quando eu estava precisando, né, no Shavasana. Sim, Então, a minha conexão com o meu professor, que fez toda a diferença, né? Daquele momento dele é, adaptar a prática para mim. Eu não fazia o Shavasana deitado, por exemplo, eu fazia o Shavasana sentado. Sentado eu conseguia ficar de olhos fechados. Não era sim. uma entrega tão grande. E isso faz toda a diferença quando você se conecta com o professor. Então, quando a gente quer mudar, né? Eu tenho o sonho de mudar muitas coisas para longe de mim, mas quando a gente quer de fato mudar alguma coisa, primeiro a gente começa com a gente, depois o Nossa, nosso entorno próximo, né? E aí vai reverberando aquela mudança. total, começa sempre. A gente tem que ser a diferença, né? A gente tem que ser aquilo que a gente acredita. Não que a gente vai ser perfeitas e ideais, longe disso, né? Acho que estamos aqui para aprender sempre, mas começa dentro, né? Começa Começa aqui, dentro. começa no E, e, le- pequeno e vai e levando leva isso. tempo. E leva É, tempo, né? Tempo e consistência, enquanto você está ensinando, você está aprendendo, né? é, E a gente, quando começa, a gente não acha que a gente vai. A gente não sabe a capacidade de transformação que a gente tem para as pessoas. Então, quanto mais feedbacks eu vou recebendo das alunas, mais dá vontade de continuar, né? E de ajudar, porque o meu propósito, né? A minha vontade, o porquê que eu dou aula, eu quero estar aqui porque eu quero ajudar, especificamente as mulheres, a não precisar passar por aquilo que eu passei, que você passou, e que muitas, né, já passam. Então a gente tem níveis de ansiedade que a gente não precisa atingir, a gente consegue desenvolver ferramentas antes para a gente é. não chegar nesse nível, né? Não, eu acho muito legal tu falar até se tu quiser se aprofundar um pouquinho isso, porque eu acho que as pessoas hoje em dia elas vão muito direto para remédio, né? E aí é muito mais fácil, tu vai lá, vai direto, toma um remédio e às vezes se tu conseguir ter essa percepção, coisas simples, né? De respiração, de parar um pouquinho, prestar atenção no teu corpo, faz uma respiração mais profunda, já transforma, né? É uma prática, talvez não. Aparentemente parece que não. Quem está acostumado com remédio talvez pense, poxa, não vou abandonar essa muleta, mas o que pode ser mais libertador do que não depender, né, de uma química, ou, enfim, se tu puder até falar, acho que se quem estiver ouvindo ou vier ouvir depois, poder ter essa ferramentinha, assim, que é transformadora.
É assim, é transformadora, mas a gente sempre tem que começar com o não julgamento, né? Você mencionou aí da respiração, da técnica respiratória, e eu convido você, a quem estiver ouvindo isso agora ou mais tarde, a refletir sobre uma questão. Quando você fica nervoso por algum motivo, ou se você tem um susto, tá com medo, do nada acontece alguma coisa com você, você percebe que a sua respiração muda, né? Aquele seu estado emocional de susto, de medo, vai alterar a sua respiração. Concorda que a gente vai ficar ofegante em certo momento? Então, Sim. o seu estado emocional muda a sua respiração. Você pode ter certeza que a sua respiração, ela muda o seu estado emocional, tá? Então, a pessoa precisa ter consciência disso. Se a gente tem a ferramenta de uma técnica respiratória, a gente consegue alterar aquilo que a gente está sentindo. Quando a gente altera aquilo que a gente está sentindo, a gente altera aquilo que a gente está pensando. Veja que é o caminho inverso, né? A gente fica no automático aqui, pensando, 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 pensando. Isso gera emoções, emoções, emoções. As emoções geram ações e as ações começam a transformar o nosso corpo físico, tá? A partir do momento que a gente faz o caminho inverso de uma técnica respiratória, a gente começa a acalmar o nosso coração e a alterar os nossos pensamentos, tá? Então, eu não julgo o medicamento, mesmo porque eu já tomei, na época eu tomei por 1 ano e meio, né? Hoje, por exemplo, eu só consigo entrar, é o meu maior medo que ficou de resquício, né, meu transtorno de pânico, é viajar de avião. Então, hoje, eu consigo entrar em avião tendo um medicamento na minha bolsa. Não que eu use, mas eu ainda preciso daquilo, apesar de todas as técnicas respiratórias, apesar de tudo que o yoga me trouxe. Mas Sim. isso ainda é uma dificuldade minha, tá? Então eu não julgo quem tenha o medicamento e ainda, se a pessoa está num nível de intoxicação da doença, que ela precise daquele medicamento para conseguir submergir, né, por um nível de consciência o suficiente para trabalhar o holístico, que ela continue com o medicamento, mas, como eu fiz, né, no começo, e muita gente faz, procure técnicas e opções alternativas também, porque você caminha paralelamente os dois, e a partir de um momento você vai conseguir desgarrar do medicamento. Com certeza, não, eu concordo com tudo que tu disse. Eu também usei medicamento e também não estou dizendo para ninguém, pelo amor de Deus, nunca tirar e por conta própria, mas trazer, abrir um caminho para isso, né? Abrir um olhar que isso também é possível, porque hoje em dia, como tu disse, né, é tão grande essa pressão de tudo, tu toma alguma coisa, que as pessoas nem, a grande maioria das pessoas não tem nem essa, como é que eu posso dizer, não seria crença, mas nem abre a possibilidade de existir um caminho diferente, Não né? dá opção, Ah, e essa muitas opção vezes não sabe que existe essa é, opção, né? exatamente. Porque muitas pessoas ficam tão fechadas naquela bolha, alienada, principalmente hoje em dia, né? Nos últimos 20 anos, por conta da tecnologia, a gente fica tão fechada na nossa vida, né? Naquilo que a gente está acostumada, dar um passo diferente, não só diferente na sua rotina, mas diferente das pessoas ao seu entorno, é muito assustador. É. E aí é que traz a última parte que eu queria falar sobre o yoga. Que o yoga é um caminho de autoconhecimento, e autoconhecimento é um caminho sem volta. É doloroso e é sem volta. Então, você sente muita insegurança em praticar ele, porque a maioria das pessoas não está praticando, tá? Então, a gente precisa se cercar de pessoas, de situações que estejam no caminho que a gente quer traçar também. Isso é muito importante para a gente não se sentir sozinho. E eu acredito, não sei se contigo foi assim, mas quando a gente começa esse caminho, a gente vai mudando a nossa energia, a gente vai se transformando, as relações vão se transformando. E as pessoas que a gente vai se conectando vão mudando, e umas se afastam e outras se aproximam, e a gente, quando vê, transformou, é natural. Mudou, as pessoas que mais convivia, quando vê, está convivendo com outras e os assuntos são outros
e a tua rotina é outra e pelo jeito foi assim contigo também. É lindo ouvir você falar isso, porque é tão real, gente, é tão real ao quanto, eu falo de mim, né, porque eu experienciei, mas o quanto a minha vida se transformou por completo nesses últimos anos. O meu namorado, né, eu namoro há 1 ano e meio, e ele olha fotos minhas de 3 anos atrás, 4 anos atrás, e fala: Simone, não é você. O que aconteceu com você? E, gente, a transformação, ela ocorre lentamente em todos os níveis da sua vida. Físico, mental, emocional, espiritual. Então, como você falou, É. o círculo de amizades, ele muda e tá tudo bem. A forma É, como você se alimenta tudo bem. muda e tá tudo bem, gente. Olha, eu vou te falar uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. A maior lição que o yoga me trouxe foi o desapego, gente. Você desapegar Que lindo. daquilo, desapegar de quem você acha que você tem que ser para realmente ser aquilo que o universo trouxe para você, né? Que você se propôs a ser, né? Então, o desapego foi a minha maior lição no yoga. E quando eu consigo trazer um pouquinho disso para as alunas, sabe? Elas Sim. me trazendo um feedback de alguma transformação que aconteceu na vida delas, é tão incrível e vai alimentando esse sonho, né, que eu tenho de poder mudar e ajudar, né, servir, ajudar cada vez mais as outras mulheres. Então é muito lindo. E é bem como tu falou, e dá medo. Mas a gente vai num caminho a gente vai construir, vai dando coragem, e a gente vai criando coragem de ser quem a gente é. Coragem de falar o que a gente pensa. Coragem de buscar o caminho que faz sentido. Coragem de dizer não. É tantas coragenzinhas de olhar e olhar para si, ter mais confiança, clareza, leveza nessa conexão interna, né? Não, tá tudo bem, é assim que eu sou, é isso que faz sentido para mim. E eu vou Isso, seguir. E aí, às vezes, eu passei alguns períodos de estar muito sozinha. Muito, muito. sozinha. E aí eu pensava assim, às vezes eu pensava, tá, mas eu não sentia nem com quem que eu trocaria. Sabe assim, tu pensa, nesse momento acho que não tem ninguém e tá tudo bem. Isso também vai nos trazendo mais autoconfiança, mais autoconhecimento e mais, acho que uma certa noção do que faz sentido. Porque tu começa a perceber o que... Pra mim começou assim, eu comecei a perceber o que não fazia sentido. Eu ainda não sabia Ótimo, o que fazia, mas o que não ótimo. fazia, não conseguia mais ir para aqueles caminhos, para aqueles ambientes, para aquelas conversas. Aquilo já, nada daquilo fazia sentido. E o não fazer sentido já é tão forte, né? Porque tu consegue, sei lá, ao menos ficar sozinha era melhor, muitas E vezes, sabe pra por mim. que não fazia sentido? Porque você se deu tempo, você se permitiu de se observar, de se autoconhecer, de você se ouvir, de se entender, de se aceitar. E aí, quando você se colocava naquela situação de novo, com aquela pessoa, ou naquele lugar, ou aquela comida, você fala: não, olha, eu me conheci um pouquinho nesse caminho e eu tô vendo que isso não faz sentido mais pra mim. A gente só descobre o que a gente quer, quem a gente é, para onde a gente quer ir, quando a gente experiencia aquilo que a gente não quer, né? Nossa, tu falou tudo. E eu acredito muito na experiência. Porque a gente tem. Por isso que eu acho que o yoga, aí voltamos pro yoga, é simplesmente as posturas. Tu tá vivendo, tu tá movendo o teu corpo, tu tá te colocando em situações no físico. E é através do físico, é através do viver, é através de estar em situações desconfortáveis, em estar em situações que tu não te sente bem, e tu perceber que aquilo não te fez bem e tu poder não. Então tá, então melhor não estar, melhor não fazer Dizer tanto, não. dizer não. Você já é Exatamente. forte, né? O suficiente, mesmo que seja um pouquinho, já tem aquela autonomia um pouquinho para falar: não, não preciso disso. Olha só que maravilha. E aí o que acontece na sua vida? O universo traz coisas, pessoas, situações,
cursos, trabalhos, comidas que estão mais alinhados com você. Por quê? Porque você se permitiu abrir mão daquilo, desapegar daquilo que não te fazia bem. Mas você só fez isso porque você se permitiu se dar tempo, espaço de se observar. E no yoga, a gente se observa. E exatamente, é sobre tempo e espaço. Yoga é sobre tempo e espaço, né? Tu faz tudo ali no movimento, no tempo, no espaço, na presença, e tu vai abrindo. Eu lembro que uma vez minha mãe me disse uma coisa que eu levo pra mim, não, a gente não tem como ter algo novo se a gente não abre espaço para aquilo, né? Se a gente tá tudo ocupado, se tudo já tá tão definido, o que o universo vai fazer pra gente? Não vai fazer nada. Exatamente. Não vai trazer nada. A gente fechou todas as portinhas, a gente botou ponto final em tudo. Assim? E eu digo mais, vou pegar o meu isqueiro aqui para te demonstrar do meu incenso. Existe duas formas de você desapegar de alguma coisa, né? Então você está segurando alguma coisa ali na sua mão, tá? Então a gente pode segurar e falar, eu vou abrir mão disso, vou abrir mão do meu isqueiro. Beleza, abre a mão, tá? Mas você carrega o isqueiro ainda. A outra forma é você abrir a mão de verdade e soltar aquilo. Tem gente que abre mão, mas não solta, né? Como que a gente descobre se a gente está fazendo isso de verdade, né? Isso ou isso. Se a gente para se observar. Então, a prática do yoga no tapetinho com a professora é justamente importante por causa disso, porque você tem alguém te guiando ali naqueles 30, 40 minutos, 1 hora, para você abrir mão dos pensamentos. Mesmo que você tente sozinha, com alguém te guiando, você consegue, que seja por 5 minutos durante aquela 1 hora de aula. Mas a prática, a consistência, vai trazer para você aquilo que você precisa, aquela força, para depois, lá na frente, você começar a fazer sozinho. E eu vou te dizer, atualmente eu não tenho praticado com professor, e eu acho que faz diferença. Faz muita diferença. Eu acho que são práticas que andam juntas. A gente tem que ter a nossa prática pessoal, mas tu poder ter um instrutor, ter uma pessoa contigo, como tu disse, uma pessoa que tu te identificou, que te gerou confiança, ele te conduz para evoluir, porque a gente precisa daquele olhar externo, né, para nos ajudar, tanto que a gente troca. Tu sozinho, aquela coisa, tu vai viver no... O ser humano é troca, né? Tu vai lá pro Himalaia meditar, tu vai ficar lá, tudo bem, tu até pode evoluir, mas tu só vai saber se tu evoluiu quando tu encontrar outro e te botar à prova, e aí tu vai ver o Justamente. quanto tu não tá, né, reagindo, enfim. Então, tu ter essa troca com um professor, é ele te dizer, ele te conduzir para ir além, é te levar pro teu desafio, né? Tu não ficar naquelas posturas confortáveis de novo. Aí tu começa a fazer só aquilo que é legal para ti. Aí não... Exato. Toda terapeuta precisa de um terapeuta, né? Toda professora de yoga precisa de uma professora de yoga. E isso eu tô sentindo na pele. Porque quando eu me formei, né, como instrutora no meu curso internacional, eu tive uma professora, minha querida, maravilhosa Mila. A prática dela, o estilo de aula dela é desafiadora para mim, tá? Então, passei toda aquela formação tendo aulas com ela e aquilo me tirava da minha zona de conforto. Então, veja bem, hoje em dia eu não estou com uma professora de yoga e às vezes eu me volto para o estilo de aula que a minha professora Mila pratica, ministra, para eu sair da minha própria zona de conforto, porque é muito difícil, porque eu como instrutora, como você disse, eu vou dar minha aula, mas não necessariamente e quase sempre eu não vou sair da minha zona de conforto, porque eu tenho poder na minha mão de ministrar aquela aula, né? Eu sei que eu tô ali, né? Todo começo de aula eu converso com a aluna 5 minutos antes para saber como ela se sente, porque eu gosto de direcionar a prática daquele dia para aquilo que ela mais está precisando. Tá? Mas quem vai sentar e conversar comigo? Simone, como você se sente? O que a gente vai fazer na aula hoje? Sim. Né? Então eu preciso de uma professora de yoga. Sim, é tão bom. É tão bom isso, né? Como é bom. Como é bom, porque nos pega pela... Né? Eu Justamente, alguém te guia. É o que eu falei, né? Alguém te guiar, te ajudar a sair do seu automático, né? Porque cada um tem o seu automático. Então, eu, por exemplo, a gente precisa ter
capacidade de se aceitar, de se observar e de às vezes falar não e falar, dá um basta, né? Então eu, por exemplo, agora completando a minha milésima aula, que é o nosso último tópico, né, da nossa live, eu completando a minha milésima aula, eu já falei para mim mesma que eu vou diminuir o meu ritmo de aulas, tá? E eu vou encontrar um espaço para mim, porque eu cuido de muita gente, né? Nesses 2 anos foram mais de 370 mulheres que passaram comigo, em aula comigo, foram 1000 aulas, né? Pouco tempo. Tinha semanas que eu ministrava 20, 25 aulas. Então, quem cuidava de mim, né? Eu preciso cuidar de mim. É isso que eu tô ensinando. Eu preciso criar espaço para mim, tá? E Então, aí, eu vou diminuir. e é importante, se, eu não sei, né, para quem estiver ouvindo a gente, porque eu dei aula por uns 3, 4 meses, me formei também. Dei aula até um tempão depois, mas a gente se doa muito na aula, né? Porque é uma doação emocional, assim, tu prepara a aula, eu dei aula para grupo, nunca dei aula individual. Acho que até dei para uma amiga minha, mas bem pouquinho tempo. Mas é uma doação intensa, né? Eu lembro de sentir isso e pensar, nossa, tu busca levar para aquelas pessoas algo tão profundo que deixa E a puro. gente e leva da gente uma energia vital também, né? Então tem que Eu ter. conversei sobre isso ontem com a minha. Eu dou aula de yoga para minha professora de canto e ela me dá aula de canto. E ela, antes da aula ontem, ela me questionou: Simone, peraí, eu tava vendo, né, que você vai completar 1000 aulas. Mas todas as suas aulas, eu vejo que você posta, você pratica a aula com todos os seus alunos. Você não ministra, você não verbaliza, você tá no tapetinho usando a sua força física. Todas as aulas, 5 aulas por dia, 20 aulas por semana, 1000 aulas nesses últimos 2 anos. Você não cansa? Falei, olha, esse ano foram 3 lesões no meu corpo, né? Punho, quadril e ombro. O meu corpo, sim, tá cansando e ele começou a gritar, por isso, né, que eu vou diminuir também. Mas o que eu trouxe para ela? Porque ela me falou, a minha aula de canto, eu ensino o aluno, mas eu tô sentada só falando. Você não. Eu falei para ela, Mila, não é nem o corpo físico que cansa mais. Como você falou, Caína, é a entrega, né? A entrega mental e emocional, porque eu preciso estar conectada, né, com o conhecimento do yoga, com a filosofia, conectada com as minhas emoções, para ter inspiração para trazer para aquela pessoa, para aquela aluna, o conhecimento, para trazer o conforto, para deixar que ela se sinta confortável, que ela se abra para aquela experiência que é a aula, né? Porque a minha aula de yoga não é só fazer posturas, eu trago uma experiência para a pessoa, dela poder se permitir, se conhecer, pausar, né? Parar a vida dela. Então, a entrega emocional e mental realmente drena a energia, tá? Então, a gente precisa se cuidar. Precisa muito, precisa muito. E eu só te ouvindo me lembrei de uma coisa que eu sentia, e eu lembro que uma menina, a que me indicou, uma amiga que eu conheci numa viagem, que me indicou fazer o curso de formação como professora. E ela me dizia assim, quando a gente está dando aula, tu vira um canal. E aí, às vezes, porque eu dizia para ela, ai, mas eu nunca vou conseguir passar aquelas palavras lindas, que eu acho tão bonito que a minha professora me dizia, né, que me conduzia naqueles momentos para lugares, às vezes na meditação ou no Shavasana, que eu nem sabia, né, que eu conhecia, que eu fui descobrindo em mim mesma. E ela dizia, tu vai ver que quando tu começar a ministrar, vem palavras, tu lembra de frases, de livros que tu leu, tu lembra de palavras que te disseram e parece que te conduz exatamente para aquele momento. Claro, a gente tem que estar presente, mas se tu está, tu é um instrumento, né? Para aquelas pessoas que Exatamente. estão ali. Um instrumento Eu, espiritual. eu lembro que na minha formação do yoga, nas aulas teóricas, eu tive aula com uma indiana, a formação foi internacional, foi em inglês, ela direto da Índia, passando o curso pra gente. E ela falou assim, ela ensinou pra gente que no mundo, né, nos séculos, durante os séculos, a cada X tempo vem para esse espaço terreno uma pessoa, um enviado que ele passa conhecimento, né? O exemplo de Buda, tal.
E no final do curso ela falou pra gente, agora vocês como instrutores de yoga, vocês têm o dever, o dharma, de passar adiante esse conhecimento que foi passado para vocês. Então, a gente se sente de fato como instrumentos, como canais de conhecimento para levar para as outras pessoas, e mais com uma humildade, porque Claro. a nossa missão, a nossa vontade é de servir e de ajudar para evoluir, né? Que todo mundo evolua em conjunto, para o nosso planeta evoluir em conjunto, né? Então é muito especial. E eu trago comigo, só para finalizar, eu trago comigo um mantra que eu aprendi do hinduísmo, que é Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que é até minha próxima tatuagem que eu quero fazer, que todos os seres sejam livres e felizes e que todas as nossas ações, falas e ações, todos os nossos pensamentos, falas e ações possam permitir e contribuir que todos os seres sejam livres e felizes. Então, não é pra gente, É, é pro todo. é para tudo. E isso, agora tu falou em ser livre, para mim é a coisa mais linda, é a liberdade. Eu tenho uma tatuagem que é a palavra liberdade, e eu vejo que a liberdade começa dentro da gente. Tu ter a liberdade de não ser um escravo da tua própria mente é a coisa mais transformadora do mundo. Claro que, assim, como a gente falou, é um caminho sem fim. A gente vai continuar. Tu ilumina um pouquinho aqui, tu vai descobrir que tem um caminho um pouquinho, tem mais para iluminar. E aí tu te prepara para poder dar um passo adiante. E aí tu ilumina um pouco mais. E aí tu deu ali, iluminou, tu viu que, sabe, assim, o túnel é comprido. E a gente vai devagarinho ali com a lanterninha, e né, limpando ali, varrendo, e aí varre um pouquinho mais, porque tu já limpou uma parte. E E os não. outros acendem suas lanternas, porque eles se iluminam, de certa forma, né? E vai reverberando. Total. É em conjunto, né? É uma coisa muito linda, assim, é um despertar. Eu para mim, essa até a Iná nasceu de eu querer poder falar sobre isso, de eu querer poder levar isso, incentivar isso. É o despertar, é o autoconhecimento, essa liberdade de ser, né? É o Que desapego. desapego. Ai, que Desapego da massa. lindo! Exatamente. Na massa ser essência, né? Ser, cada um tem um propósito, tem uma essência, tem uma individualidade tão linda. Se a gente Exato. deixar isso brilhar, se aceitar, se permitir, um ajuda o outro. E todo mundo. Exato. Exato, a gente só precisa começar a se questionar o porquê que a gente toma aquelas decisões, né? Então, quando você for se alimentar, por que você está escolhendo aquela comida? Quando você for escolher uma música, por que você está escolhendo aquela música? É porque todo mundo está ouvindo a mesma música e você quer, né? Por quê? Por quê? Quanto mais você buscar aquilo que você é, que você gosta, mais verdadeiro o nosso planeta inteiro vai ser. Sem medo, sem vergonha de ser quem a gente Tem é, né? espaço para todo mundo. Exato! Tem espaço para todo mundo. Não precisamos ser iguais, gente. Melhor assim. Quanto mais diversidade e junto, mais a gente enriquece, né? Ai, que lindo, sim. Amei. Amei nosso bate-papo. Acho que eu até Eu que tinha amei. visto aqui e da gente falar muito disso de autonomia emocional, que eu acho tão bonito. E falamos de uma forma, para mim, maravilhosa, que é essa a liberdade, né? Que é algo que eu prezo muito, muito, muito. Eu acho a palavra mais linda. Eu acho que é respeito e liberdade. Elas andam em conjunto. E é por isso que eu foco o meu trabalho com mulheres, né? Porque na maioria, as mulheres, né, em sua maioria, elas têm medo dessa palavra liberdade. Elas não têm essa confiança o suficiente. Eu falo por experiência própria, porque o yoga me transformou em tantos sentidos, como eu te falei, né? Dessa autonomia emocional, essa independência, essa liberdade de ir atrás, né? De me desgarrar de tudo, né? Fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Então eu quero trazer isso para as mulheres, porque ainda existe muita dependência, seja física, emocional, financeira, né? Dependência de uma crença limitante, que você precisa ser assim, tomar essas decisões, casar, ter filho.
São É, muitas coisas que transformam na sua vida. são muitas. E às vezes a gente nem sabe que está vivendo uma crença, que está vivendo um sonho de outro, né? Um A maioria sonho das da vezes não sabe. cidade, um sonho da família, um sonho de alguém que disse que tinha que ser assim, e aí tu para e pensa, tem que ser assim? E se eu fizer Questione. assado? Questione, questione, Começa com exatamente. as pequenas coisas, né? Com a escolha da música, a escolha da comida, para onde você vai viajar. Toma decisão Muda o por si caminho, próprio. né? Eu lembro que eu fazia É, muito. Por que que eu tenho que ser sempre o mesmo caminho? Será que se eu fizer aquele caminho hoje, não, né, para ir para o trabalho, para levar filho na escola, sei eu, qualquer coisa, faz caminhos diferentes, né? Para ver coisas diferentes. saia da zona de conforto. Sabe? Exatamente. Mas eu normalmente cuido o horário, porque eu sei que tem limite, eu nem tô cuidando, nem sei se a gente se passou ou não se passou de horário, mas eu Nem vi acho também. que mas foi tão lindo, foi tão gostoso o papo. E eu até estava olhando aqui nas minhas anotações, e que a gente falou de tudo que a gente conversou antes, e acho que foi tudo muito, muito especial, muito Ai, especial. obrigada por abrir esse espaço aqui. E fica só aqui o convite, então, a parte final dessa live. Convidar o pessoal para a minha milésima aula, a comemoração da minha milésima aula. Então, vou fazer um aulão aberto amanhã, às 10 horas da manhã. A aula vai ser pelo Zoom, mas você precisa se inscrever para receber esse link do Zoom. Então, a inscrição, o link de inscrição está lá na minha bio, no perfil do Instagram. Isso, vão lá, aproveitem essa oportunidade de ter essa energia, de olhar para si, né, de dar uma pausa e olhar as coisas por um novo ângulo. Mesmo que já tenha É. experiência, né, não tem que ser independente, não tem que ter qualquer nível de yoga, né? Se não precisa ser uma pessoa experiente. Eu costumo dizer que o yoga não tem nível, né? Você precisa estar disponível apenas para entrega, para permissão. E a aula, a prática em si, física dos asanas, ela é super adaptável. Mas a minha proposta, principalmente quando eu faço aula aberta, assim, gratuita, um aulão virtual, é que todo mundo se acolha, entenda que você se permitir tirar 30, 40 minutos do seu dia, sentar num tapetinho ou no canto da sua casa silencioso, para ouvir o que uma pessoa tem para dizer para você, para deixar ser guiada e conduzida por um momento de expansão, relaxamento, autoobservação, não precisa né, trazer para nenhum nível. Você não precisa de nada. Você só É, precisa se permitir estar ali. só precisa querer, né? Se Só entregar. precisa querer. E é bom demais. Que lindo. Obrigada, Si. Obrigada a Amanhã estarei você. lá. E foi muito lindo Conto com mesmo. a sua presença, a presença de todo mundo. Obrigada por essa oportunidade, por esse espaço. É de pessoa em pessoa, né? Às vezes tem duas, às vezes tem 10 pessoas na live, mas se a gente consegue falar para uma pessoa, né, e trazer uma certa transformação para aquela pessoa depois vai levar a transformação para as pessoas ao redor dela, né? Então a gente não precisa conseguir querer atingir muita gente. A gente faz o nosso trabalho local, que isso vai reverberando. Então eu agradeço o espaço que você abriu aqui para mim, para você e para todo mundo que está ouvindo a Ai, gente. que lindo, Imagina. Eu que agradeço. É uma honra. Nem sei, não tem que agradecer. Eu que agradeço. E agradeço todo mundo que esteve aqui, que foi muito especial. E Foi futuramente que venha mais oportunidade para a gente falar sobre isso, que é tão importante. importantíssimo. E importante falar também que amanhã vai ter presente, vai ter sorteio, vai ter brinde para todo mundo que participar. Isso aí. Vai ser E muito vai ter especial. presente da Iná. Eu já tinha esquecido de falar, que bom que tu falou, assim. Tanta coisa a pessoa esquece. Mas isso aí, estejam lá, participem, aproveitem esse momento e de olhar para si, de dar uma pausa com essa energia linda da Si, que vai estar conduzindo vocês para um despertar interior, para uma cura através do yoga. Obrigada para todo mundo, obrigada, Si. Gratidão, Beijo Caína, enorme. obrigada. Pessoal, obrigada. Igualmente, bom final de semana. Até amanhã, pessoal. 10 horas. Até amanhã. Beijão. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.